O Amazonas é uma rota importante para a logística de produtos próprios e de outras regiões do Brasil. Com o movimento pulsante, a todo momento chegam e saem navios com os mais diversos destinos. A falta de estradas em condições trafegáveis traz desafios à operação logística. E com isso, o modal fluvial se torna o meio principal como alternativa para o escoamento de produtos. Mas afinal, como é que a logística funciona aqui na Amazônia? E como é que as empresas conseguem suprir toda essa demanda apesar dos desafios? Para saber essa resposta, no Amazônia Anda de hoje você vai saber mais sobre o mercado logístico. Muitas cargas que chegam aqui em Manaus geralmente vêm armazenadas em containers, o que demanda toda uma estrutura logística. E para saber mais sobre isso, nós fomos conversar com o Leonardo Queiroz, que é gerente de projeto operacional do Superterminais. O processo logístico na região amazônica depende em grande parte do modal fluvial para o transporte de insumos e produtos que saem da Zona Franca de Manaus. Hoje o transporte modal marítimo é o principal modal utilizado pelos portos no Brasil, inclusive aqui pela gente nos superterminais em Manaus. Hoje a carga ela tem uma maior segurança, tem uma maior quantidade de recebimento de carga via modal marítimo comparado ao modal rodoviário, entre outros. A questão de seguro, a questão de transporte, a questão de armazenamento, hoje ainda o modal marítimo via portos ainda é o modal mais utilizado aqui no Brasil e também fora do Brasil. Hoje, em média, nós temos um volume de exportação, que sai tanto material acabado como sai outros materiais, via modal marítimo. Hoje, possamos dizer que os superterminais ou o porto movimenta em média de 60% de importação e 40% de exportação via cabotagem e também via longo curso. Diariamente, chegam e partem navios carregados de produtos enviados a várias partes do mundo. E de acordo com Leonardo, os dados levantados pela empresa mostraram um aumento na demanda de envio fluvial no último ano. Ao todo, nós movimentamos para mais de 45 navios no ano passado. Nós movimentamos em termos de 140 mil contêineres no ano de 2024, juntando a operação de Itacoatiara e juntando a operação de Manaus. Isso nos dá um volume que foi um recorde em 2024 em todas as operações que tivemos desde o início do porto. Então, isso para a gente nós vemos de uma forma positiva. E desses produtos, essas cargas, elas vêm de várias origens, mas a gente tem uma demanda muito grande hoje da Ásia e da Europa, devido a componentes eletrônicos, para a Zona Franca e demais insumos que fazem o produto final aqui no nosso polo industrial. Os containers que chegam nos navios trazem diversos tipos de produtos que necessitam estar armazenados em boas condições. E para isso, o porto necessita de uma estrutura adequada que esteja preparada para guardar as cargas, como a frigorífica, por exemplo. Nós temos hoje uma base de tomadas Reefer que nós recebemos todos os contêineres refrigerados. Nós alimentamos ele tanto pela via de energia da concessionária ou até por uma rede própria de geradores para garantir que esse contêiner refrigerado se mantenha com a carga, seja frigorífica, dentre outros, que possamos manter aqui dentro. Movimentamos as cargas containerizadas, todas as nossas cargas via importação passam via scanner, são pesadas, são feitos processos de vistorias, são adentradas diretamente no nosso sistema. Hoje nós sabemos em tempo real qualquer container ou qualquer carga que é movimentada no nosso porto, seja na sua localização, no seu pátio, se está escaneado, se está pesado e se está disponível para o cliente fazer o agendamento e vir coletar a sua carga de dentro do nosso porto. Aqui é um pouco das nossas operações, Está acontecendo agora uma parte do nosso processo, onde o navio chega, atraca, nós fazemos uma parte da movimentação de descarga, eles passam pelo scanner, passam pelo nosso processo de pesagem e onde vem para armazenamento no nosso pátio, onde ele aguarda a liberação de todos os órgãos anuentes, e fazemos a entrega para o cliente final, seja para uma empresa, seja para um cliente final com o CPF também. Aqui é um pouco da nossa infraestrutura portuária, Nós temos hoje 600 metros de pier, nós temos 4 berços de atracações, onde 2 navios podem atracar na área externa, 2 navios podem atracar na área interna. Aqui um pouco do comprometimento dos superterminais também com o meio ambiente, onde nós temos aqui, como vocês podem ver,
3 guindastes elétricos, onde operam, mostrando nosso compromisso com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Nós temos guindastes também no total de 8 guindastes que nós possamos fazer nessas operações portuárias. E a aquisição desses 3 guindastes elétricos hoje nos dá a possibilidade de operar os maiores navios que nós chamamos de Portos Panamax. Além dos navios cargueiros, os barcos regionais como os recreios e lanchas também realizam essa atividade. Na maioria dos casos, as embarcações menores são o único meio de chegar aos locais de difícil acesso. Pensando nisso, uma startup amazonense enxergou nesse mercado uma oportunidade de expandir os negócios. A gente foi aprimorando o nosso mapeamento de rotas. Como entregar com mais efetividade e mais segurança, uma vez que nós somos especialistas em logística para varejo, para consumo. Quando a gente fala de logística aqui no Amazonas, a gente está falando muitas vezes de navio container, aquela carga fechada que desce o Rio Amazonas, pega o Atlântico, vai para Porto de Santos, vai para a China, Europa, enfim, não é a nossa realidade. Então a gente tem que entender como funciona a nossa floresta e principalmente recrutar o apoio do conhecedor local. Os nossos operadores logísticos locais são as pessoas que vivem nas comunidades, porque tem muitos lugares que a gente tem que entregar naquela casa flutuante que é na comunidade a X horas do município. E quando a gente olha no mapa, aquela casa nem CEP tem. Então, eu tenho que ter o conhecimento local de alguém que vai me dizer, não, eu consigo entregar o teu produto lá, vamos fazer. Então, isso aí para a gente é o grande diferencial da Navegan, esse conhecimento da Amazônia profunda e o relacionamento que a gente tem com esses operadores logísticos, principalmente o barco regional. Sem eles, a nossa logística não acontece muitas vezes. A região amazônica traz desafios ao setor logístico. Para isso, todo um planejamento deve ser feito com antecedência para que as cargas que são enviadas possam ser destinadas a outros lugares dentro do prazo estipulado e de forma segura. Os principais desafios, primeiro, vazante. Ela vem nos desafiando ano após ano. Então a gente vem tentando entender como vai ser a vazante antes de ela chegar e conversar com os clientes sobre as possíveis estratégias para não deixar nenhum polo ou nenhuma cidade desabastecida. A gente tem ferramentas aqui que usa georreferenciamento, estudo de hidrografia, para podermos entender como ela vai se comportar. E aí fazer desvios de rota, se for necessário, melhorar a nossa operação, mas está sendo cada vez mais complexo. Principalmente porque ela desencadeia o segundo desafio, que é a falta de uma boa infraestrutura logística. E aí eu te dou um exemplo, ter fé. No ápice da vazante, a gente parava o barco, né? Os barcos de linha paravam 30 quilômetros de distância do porto, né? Da frente da cidade. Então imagina o que é tirar pessoas, cargas, nessa distância, nas rabetinhas, na lama, batendo muitas vezes o motor na pedra, porque a gente não teve ali uma infraestrutura um pouco mais organizada pelo governo, né? E aqueles lugares onde se chegou próximo do que é para ser um porto, que muitas vezes é um barranco, a gente enfrentava muita lama com os nossos caminhões, né? Principalmente nas cidades menores. Então, falta apoio do governo federal e estadual, que é quem cuida, né, de portos, para poder amenizar essa carga e descarga.